Então vamos nós elevarmos o pensamento a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, de luz, rogamos a Ti, Senhor, todo o vosso amparo, toda a vossa bênção. Permita, Senhor, permita que os bons espíritos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, os espíritos superiores, possam nos auxiliar, Senhor, na compreensão, Senhor, do Evangelho, na compreensão, Senhor, dos seus ensinamentos, para que possamos nós, Senhor, resgatarmos os nossos dias, os nossos erros do passado. Ilumina, Senhor, o nosso caminho. Fortaleça, Senhor, a nossa vida. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nossa aula de hoje é a visão científica além da matéria. O que a doutrina dos espíritos vem nos falar desse mundo espiritual? Como haverá a evolução da Terra? Como que a Terra vai evoluir? A evolução será daqui do lado de lá. A evolução não será só do encarnado. A evolução terá que ser do desencarnado. Quando nós compreendermos isso, nós estamos caminhando com segurança para a evolução do planeta Terra. É determinada toda a evolução da sociedade da Terra, é determinada pela mudança de seu sistema de valores morais e éticos. Então, o que precisa mudar na Terra? Todo o sistema moral. E aonde que vamos empregar as morais? A moral será empregada no seio da família. Respeitar e amar a família. Então, esse respeito, essa dignidade, essa honra, ela é ensinada dentro da família. A lei do trabalho, a lei de sociedade, é dentro da família. Então, não adianta nós pensarmos que nós vamos conseguir, numa amplitude, mudar esse sistema. Por quê? Podemos? Pode. Poder, pode. Mas as pessoas não aceitam essa mudança. Que nós estamos vendo grandes homens querendo mudar o sistema. E eles recebem uma avalanche de ações contrárias ao trabalho. Então, essa reforma do planeta Terra, ela tem que ser íntima, imperceptível aos olhos das pessoas, mas que dentro dos nossos lares formarão pessoas nobres, justas e corretas. Então, essa é a primeira base da doutrina dos espíritos. E se nascerem aqui os espíritos mal criados? Ótimo! Reza de manhã, de tarde, de noite, pede ajuda dos protetores, desmagnetiza o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme, a maldade, a perturbação, leva para as escolas espirituais os espíritos adversários. Então, nós temos saída. Espírita tem saída para tudo, é só querer. Que implica a sua mudança de visão e percepção do mundo. Então, nós vemos o mundo de outra forma. Nós não estamos aqui para falar para o outro fazer ou deixar de fazer. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte e sermos exemplo. O espírito, ele tem que ser exemplo dentro de uma sociedade. Exemplo de trabalho, exemplo de amor à família, exemplo que ele é capaz de mudar o padrão vibratório da sua família, exemplo que ele pode sair da miséria, da pobreza para um crescimento moral e ética, que ele pode sair de qualquer situação desde que ele queira, porque é a vontade da alma que muda.
Então, é isso que nós temos que usar como crescimento e prosperidade da nossa família. Toda queda e toda ascensão de qualquer povo, aonde que um povo prospera e aonde que um povo cai. O povo prospera no bem. O povo prospera no trabalho, na dignidade e na honra. Quando que um povo cai? Guerra, destruição, matança, fome, todo tipo de maldade. Então, quando o nosso mundo ele é dominado pelos espíritos maus e perversos, nós passamos a ter fome e miséria. Porque quando nós somos dominados por espíritos superiores, eles trarão trabalho, dignidade, honra, respeito à propriedade humana, respeito às leis que regem o universo. Mas quando nós somos dominados pelos maus espíritos, nós só vamos ter tudo que não presta. Porque a ação dos maus espíritos é destruir o planeta Terra. E os bons espíritos construir um mundo melhor. E como que nós vamos se livrar dos maus espíritos? Esclarecendo, levando para as escolas, hospitais, pronto-socorros e educandários. Não existe essa saída. Até as leis universais levam esses maus espíritos para escolas inferiorizadas de outro planeta. Se ele aqui não muda, ele vai para outro planeta bem inferior, com muito maior dor, com muito maior dificuldade, para evoluir lá. É a lei do aprendizado. Então, esse retorno aos lares, que é o mínimo do aprendizado, deve ser colocado. Mas será que nós espíritas vamos mudar os lares e a família com a fala? Aqui, ó. É a mente. Mente. A minha mente, tudo que eu desejo, eu vou impregnar nas paredes da minha casa, na comida, na roupa, no utensílio, no tapete, no solo, em tudo. Então, se eu tenho uma vibração positiva, de crescimento e de prosperidade dentro do meu lar, de humildade, de respeito, eu vou impregnar e criar uma atmosfera reinante dentro do meu lar, de paz, de harmonia e de trabalho. Então, essa é importantíssimo o médium entender o porquê que ele precisa cuidar do seu lar. O modelo, usos e costumes típicos das épocas. De tempo em tempo, os espíritos maus reencarnam com o objetivo de melhora. Mas não é para nós, humanos, deixar eles fazer o que eles querem. Pelo contrário, eles estão na guarda dos espíritos superiores a ele. O mal não comanda o bem. O mal é submisso ao bem. E por que que o bem não reina? Porque o bem não quer fazer nada. Vê a maldade e deixa ficar. Vê a coisa errada e se faz de tonto. Porque se ele aciona a mente dele contra o mal, ele corta, ele quebra, ele desmagnetiza, ele limpa, ele restaura, ele refaz. Mas por que a pessoa não faz? Porque é mais fácil ficar assistindo televisão, ficar feito tonto, olhando para o céu, orando as borboletas. Porque se eu quiser mudar o meu lar, eu preciso me sentar e usar a minha mente para que ela seja mudada. Então, isso é uma ação que nós temos que aprender. A paz, a alegria, a felicidade, a esperança, os bons costumes, é dado pelo pensamento, não aqui, ó. Alguém já conseguiu fazer alguma coisa falando? Já viu mudar os filhos, mudar o mundo com a língua? Não muda, não muda, não.
É muito difícil. Mas nós podemos mudar pela força do pensamento. Pensamento é tudo. O amor vence tudo. Se você amar os seus filhos, você vence. Se você amar a sua profissão, você vence. Porque o amor, ele é grandioso demais. E as partículas do amor, elas explodem toda a maldade. Então, aquele que ama, ele explode o mal. Quando um filho ama uma mãe, ele explode o mal. É isso daí. E quando a mãe ama um filho, ela explode o mal, porque a hora que ela pensa, ela é poderosa, ela não deixa ninguém tocar no seu filho. Isso é o amor. É um amor grandioso. Não precisa ser mesquinho, não, e nem egoísta. Mas é isso. A nossa mente é capaz de tirar todo e qualquer mal, aonde quer que ele esteja. As suas concepções de compreensão do mundo. Filosofia espírita, que ainda totalmente mal compreendida e mal entendida, porque isso que eu estou falando aqui é doutrina espírita. Mas ela não é falada dessa maneira que nós possamos auxiliar os dois mundos. Não fala dessa interligação. Só que quando você lê o livro dos Espíritos, fala assim, nós estamos rodeados de uma nuvem de espíritos. Nuvem. Há uma multidão de bons e maus. Os bons são acessíveis ao bem. E os maus? Os maus eu tenho que tirar, eles não podem ficar. Essa é a nossa realidade. E por que Kardec mostrou no livro para nós que existe a doutrinação? A doutrinação será que é para fazer o espírito ficar espírita? De jeito nenhum. A doutrinação é falar para ele que ele tem que entender a filosofia espírita, que ele vai nascer e renascer até que ele compreenda isso. E quanto mais rápido ele mudar a sua vida, mais rápido ele chegará à paz. Então, o entendimento da filosofia espírita é que é importante. Mas não é falado em palestra, não é falado em estudo, não é falado na obra básica, não se fala. Fica jogando poeira. E os espíritos falam, ensina de uma maneira mais simples que a pessoa possa entender. Então, eu procuro falar de uma maneira mais simples para que vocês possam entender aquilo. Então, tem que falar com simplicidade. Quando vocês forem dar aula de doutrina, de ensino, fala com simplicidade. Não fique embolando as coisas que ninguém entende nada. Isso não existe na doutrina. Fala simplesmente. É isto e pronto. É assim que vai funcionar a sociedade espírita. Modificar a situação social, política e econômica. Então, nós falamos de social. O que é uma política? Política quer dizer objetivo a ser alcançado. Qual é a política do Cristo? Qual é a política dos cristãos? Modificar a terra com ética, moral, bons costumes. Fazer a terra um mundo de regeneração. Essa é a política. Essa é a política. Então, qual é o nosso trabalho? Qual é a política nossa? Regenerar o planeta Terra. Então, tudo aquilo que não regenera o planeta Terra é contrário à política do Cristo. Roubar é contrário à política do Cristo. Tudo aquilo, cobiçar as coisas alheias, é contrário ao trabalho do Cristo, à política do Cristo. Então, o que eu tenho que entender? Que eu preciso usar essa força da sociedade para um crescimento moral e espiritual. Isso é fundamental. Não adianta você ficar falando mal dos outros, não adianta meter a boca nos outros, não adianta. É perda de tempo. Usa a sua força moral e espiritual para modificar os fluidos ambientais. É isso que você tem que fazer. Não adianta bater boca, não. Não faça isso. É perda de tempo. É inútil.
Você vai ficar nervosa, irritada e não vai levar nada de bom, sem necessidade. Significa modificar os valores morais e espirituais. Como que eu vou modificar? Transmutando. Modificar é transmutar. Modificar é tirar de uma situação e colocar na outra. Isso que é modificar. A visão do mundo material e espiritual. Então, eu vou modificar o mundo material e vou modificar o mundo espiritual. Vou modificar o perispírito, vou modificar a minha alma, e vou modificar a minha morada, vou modificar as plantas, vou modificar tudo. É isso que eu vou fazer. Vou tirar um fluido escuro e vou pôr um fluido luminoso. Estão inseridos nas propostas social e econômica, nos ideais do Evangelho. A proposta social, nós já falamos. O que é uma economia? Uma boa economia é aquilo que gasta aquilo que tem e sabe preservar. O que é uma mal economia? Gastar mais do que tem, esbanjar, jogar fora, destruir, não cuidar, não velar, não proteger. Então, uma economia social, eu tenho que proteger o meu lar, para que tudo no meu lar possa ser mantido dentro de uma condição em que eu tenho. Então, eu preciso preservar o meu lar, em todos os sentidos. E um país é a mesma coisa. Então, sai um bom governante se tiver um bom lar. O lar que educou, o lar que orientou, o lar que ensinou, vai fazer um bom governante. Na minha teoria, o mau governante sai de maus pais e mães que não educaram seus filhos. Mãe tem que chegar chegando nos seus filhos. Se não der para falar, fala aqui, ó. Fala aqui, ó. É a melhor forma de falar é essa aqui, ó. Todos os filhos têm protetores e anjos de guarda. Você tem uma equipe de trabalho para ajudar seus filhos. Você tem um montante de benfeitores espirituais para modificar. Então, quem faz essa modificação é você. Deus te deu essa responsabilidade, então você faça. Não é uma coisa fácil? Não. Mas você tem que fazer. É isso, essa a proposta da doutrina dos espíritos. Deus te deu e você vai devolver para ele melhorado, aprimorado, todos os seus familiares, vivos e mortos. Quer que esteja vivo, quer que esteja morto, você tem que levar para lá em melhores condições. As leis morais do Livro dos Espíritos. Então, é importante estudar as leis morais do Livro dos Espíritos. É muito importante. Vividas e exemplificadas pelo Cristo. Verificamos uma profunda visão do fator social, um equilíbrio na economia, quando nós vivenciamos o Evangelho. Então, o Evangelho é para ser vivenciado pelos vivos e pelos mortos. Vamos aprender a orar para colocar tudo no lugar certinho, pelo padrão vibratório, pelas emanações da visão espírita. A proposta cristã é o pensamento espírita. É uma proposta de renovação inovadora. O que é que ela renova? Ela vem trazer uma ideia do fluido, da ciência espírita. A ciência espírita é o estudo do perispírito, dos fluidos, da energia e tudo mais. E o que é inova? O que ela é nova? Ela vem falar do socorro que se deve dar às almas. Isso que ela inova a doutrina. A doutrina vem dizer, vamos socorrer os vivos e os mortos. Vamos amparar, vamos levar as escolas, aos hospitais. Quando Jesus disse, deixai os mortos enterrar seus mortos, o que ele disse? Ele disse para você, médium, evocar toda a sua família, seus anjos guardiões, sua equipe de trabalho, seus protetores, e socorrer aquele morto. Deixar os mortos. Quem são os mortos?
São anjo guardião, equipe de trabalho, protetores, pai, mãe e filho. Cuidar dos mortos. Espírita faz isso? Boa pergunta. Espírita faz isso? Pensa nisso. Então, essa ideia renovadora da doutrina dos espíritos, ela é gigantesca, mas não vivenciada pelo comportamento e comprometimento espiritual. Então, tudo é espiritual para nós espírita. O compromisso, tudo que nós tivermos que fazer, será esse trabalho de renovação social, num mundo, os dois mundinhos. A política divina tem um elemento da física quântica para avaliar a trajetória da humanidade, as alterações do comportamento do organismo humano. Um espírito da ordem do Cristo, se ele parar algum segundo e olhar para o planeta Terra, ele vai ver as emanações da mente humana. Quando nós, médios, e alguns têm essa possibilidade de olhar a aura espiritual da Terra, ela é negra, feia, escura. Isso o que é? É a mente dos habitantes do planeta Terra. Para a Terra ter uma aura brilhante, linda, tem que mudar a população dela. Olha o Sol. O Sol é a morada dos espíritos superiores. Olha que chique. E eles emanam as energias solares. Quer dizer, os espíritos moradores, aquilo que eles pensam, eles emanam aquela quantidade de energia. E nós, um planetinha escuro, porque aqui a vida está tudo... Todo mundo aqui. Então, nós vamos mudar o planeta Terra pelo padrão vibratório que começa na família. E as flutuações da política. Então, as religiões, elas se perdem. Não que deveriam se perder, porque deixam os maus espíritos chegarem nas religiões. Deixam as falanges maléficas cuidarem das religiões. E se nós, espíritas, não tomarmos cuidado com as falanges adversárias da doutrina, adversárias da mediunidade, adversárias do bem, adversárias do socorro, adversárias do trabalho, cairemos na mesma situação de todas as religiões. A religião não veio aqui para se perder. Ela não veio, ela veio com uma proposta de melhorar a sociedade. E nós vemos que a Terra está, sim, de sociedades religiosas. E como que está a população do planeta Terra? Melhorou? É justa? É nobre? É correta? É digna? Nós temos, cada quarteirão tem uma igreja. Cada lugar que nós passamos tem um guia protetor. E por que nós estamos nessa bagunça de padrão vibratório? Porque nós estamos deixando os maus espíritos, vivos e mortos, tomarem conta do nosso planeta. Então, isso que tem que ser mudado, mas não vai cair do céu. Se você vai pensar que vai vir um espírito do céu aqui, não vai acontecer isso, não. Porque somente nós, terráqueos, viventes do planeta Terra, podemos fazer dele um mundo luminoso. Quer dizer, eu ilumino toda pessoa vivente da Terra e a Terra será iluminada. É isso que vai acontecer. Não vai vir de fora para dentro, é de dentro para fora. É como a alma. É a alma que se deixa linda, é a alma que prospera. Temos de considerar os fatores espirituais, os valores desenvolvidos na trajetória evolutiva do corpo e da alma. Olha o que a doutrina dos espíritos falou. Evolução do corpo, quer dizer, encarnado, e da alma e dos mortos. Então, nós temos que cuidar dos vivos e dos mortos para haja essa prosperidade, essa evolução da humanidade.
Então, é fácil de entender a doutrina dos espíritos. É só nós colocarmos nos dois mundos e nós compreenderemos com muita facilidade tudo isso. O espiritismo, que se funda no conhecimento de leis, até agora incompreendidas. Nós, espíritas, precisamos entender que o espiritismo até agora não foi compreendido, nem entendido. Nós precisamos entendê-lo com maior profundidade. Não vem destruir os fatos religiosos. O espiritismo não vem tirar a força religiosa de ninguém, de nenhuma religião. Nós não somos contra nenhuma religião. Mas as religiões precisam crescer com a ética e a moral do ensino dado pelos espíritos. Todas as pessoas têm anjo guardião, têm espíritos protetores, são médiuns. Todos são acessíveis às energias do Criador. É isso que o Espiritismo vem falar. Isso que ele está ensinando para cada um. Porém, sancioná-los, dando-lhes uma explicação racional. É isto, o Espiritismo vem explicar a evolução da alma, a evolução de nós encarnados. E que as religiões têm que começar a fazer o seu grande trabalho de evolução do conjunto. É isso que é Espiritismo. Espiritismo é uma filosofia de vida, de comportamento ético e moral. É isso que nós somos espíritas. Ok? E respeitamos as religiões, mas estamos aqui para ser exemplo de ética e de moral. É isso que é ser espírita, exemplo. E não é uma coisa fácil, mas vamos trabalhar com isso na evolução da humanidade.